Tinha já um tempinho que eu não tinha o privilégio de estar aqui com vocês, pregando a palavra, mas hoje o Senhor nos deu novamente essa graça. Eu me recordo, quando eu era mais jovem, fomos fazer uma caminhada por um local onde existiam alguns elementos perigosos. E aí, em certa altura do caminho, teríamos que atravessar um paredão de pedra grande, devia dar uns 80 metros de altura, mais ou menos. E ali tinha um grupo de mais ou menos 6 a 8 jovens, com diferentes estruturas físicas, diferentes experiências, alguns mais acostumados com aquele tipo de ambiente, outros não acostumados. Caminhamos até certo ponto, e aí, para alcançar o objetivo, existiam dois caminhos. O primeiro caminho, que era mais longo, que tinha que contornar essa pedra, andar mais de 1 quilômetro, descer por detrás do morro, até chegar ao local onde a gente queria ir. E o outro caminho era justamente atravessar verticalmente a pedra. E aí 1 ou 2 colegas falaram, bom, eu não vou arriscar subir aí não, eu vou dar a volta. Claro que eu já era bem acostumado com esse tipo de situação, falei, não, eu vou pela pedra mesmo, né, para ter a emoção de estar passando por aí. E aí alguns outros colegas me seguiram também nessa empreitada, e um ficou meio inseguro. Ele não falou nada, mas ele falou, não, eu acho que dá para eu passar, eu vou conseguir. E aí eu falei, mas você tem certeza? Porque senão pode dar problema. Ele, não, eu consigo. E aí eu fui na frente, puxando a tropa de meninos, os outros deram uma volta, e esse rapaz começou ali a subir, a gente tinha que subir meio agachado assim, em alguns lugares tinha que quase se pendurar nas fissuras das pedras. Se caísse, ia chiar de pedra abaixo uns 50 metros, talvez não morreria, talvez sim, mas no mínimo ia se ralar todo, mas existia grande possibilidade de óbito sim. E a hora que chegou mais ou menos no meio da passagem, esse jovem segurou lá, em uma parte que quase que tinha que pendurar, que não tinha apoio para as pernas, e ficou travado ali, uma perna no encalço, a outra para baixo, e agarrou. E a gente olhou para trás, ele só tinha olho, estava branco. Ele, meu Deus, o que eu vim fazer aqui? Bom, foi uma situação delicada até tirar aquele rapaz dali. E eu gostaria de falar com vocês nessa manhã, tendo essa história como introdução. Esse rapaz cometeu pelo menos 2 erros graves. O primeiro deles foi ele ser cego quanto à sua capacidade, quanto à sua condição. O segundo erro é ele ter uma visão imprecisa do que ele era capaz de realizar. Quando uma pessoa tem uma visão imprecisa do que ela é capaz de realizar, ou do que ela seria capaz de não realizar, porque às vezes nós nos expomos em situações em que precisamos ter força para não fazer, em outros momentos precisamos ter forças para fazer, e ele não calculou bem, e o resultado foi que ele se expôs, nos expôs, colocou-se em risco, nos colocou também em risco, porque simplesmente ele não avaliou antes de empreender aquela travessia a sua capacidade de realizar ou não, o seu preparo, se ele tinha condições ou não de realizar aquela passagem. Irmãos, no sentido espiritual, nós encontramos o mesmo panorama. Eu gostaria de falar com vocês nessa manhã sobre cegueira espiritual. Por que esse tema tem me despertado a atenção? Por que esse tema tem sido palco das minhas reflexões? Porque a cegueira espiritual, ela acontece pelo menos em 2 plataformas básicas, elementares. A primeira é quando o indivíduo se expõe muito ao pecado, até chegar ao ponto de que sua mente fica cauterizada. Por exemplo, os fariseus. Nós sabemos que os fariseus eram homens que eram vendidos à prostituição, por exemplo. Mas faziam o que com as mulheres que se prostituíam? Matavam. Ou seja, eram completamente cegos, porque a sua sensibilidade espiritual
havia gangrenado, a lepra havia havia devorado todo o seu discernimento. Então os fariseus e todas aquelas pessoas que conduziam o povo a erros e julgava e condenava aqueles que erravam, ao passo que eles mesmos criam ser pessoas religiosas e de um nível superior, eram cegos espirituais. No entanto, existe um segundo grupo de cegos, aqueles que não têm a capacidade de se autoavaliar e acabam se expondo a situações onde eles vão sofrer prejuízos por falta de uma visão precisa de si. Ou seja, a visão que tem de si é muito imprecisa e não deixa de ser uma forma de cegueira também. Por exemplo, Pedro, como vamos ver, contigo eu vou até morrer, Senhor, para 3 horas depois ter negado a Jesus. Eu queria começar com vocês aqui no livro de Marcos. Olhem aí comigo o livro de Marcos, Marcos capítulo 11. Marcos 11. Eu quero ver com vocês alguns exemplos de cegueira espiritual nas Escrituras. E vale ressaltar que o livro Obreiros Evangélicos 304, irmão White fala: há muita tristeza no céu por causa do estado de cegueira espiritual que tem atingido o meu povo, ou o povo do Senhor. O Mensagens Escolhidas, volume 1, também, na página 41, diz: muitos se desviarão da verdade, seguindo os seus próprios caminhos, por causa da cegueira espiritual. Considerarão a verdade como erro. Então, a cegueira espiritual é uma coisa que já assola o povo de Deus desde longas datas, e não é diferente hoje. E eu gostaria que, à medida que nós fôssemos aqui avaliando as histórias, depois eu quero mencionar algumas histórias, pelo menos 2 ou 3, de situações onde os indivíduos ou o indivíduo acabou demonstrando uma grande cegueira espiritual e os resultados que isso tiveram. Amados, e também quero que vocês reflitam comigo que ninguém está isento disso. A cegueira espiritual, ela atinge qualquer meio religioso, seja um meio mais liberal ou seja um meio conservador, seja dentro da denominação, seja também no nosso meio como professos da verdade presente. A cegueira espiritual é uma coisa terrivelmente sorrateira. Por quê? Porque o indivíduo, que especialmente aquele que não conhece bem a si mesmo, o indivíduo acaba não percebendo que ele está nessa situação. Eu até fiz menção no podcast que nós gravamos a um caso de um pastor que falou que, ele falou no encontro de casais, que na vida conjugal até a prática sodomita, né, os adultos vão me entender, não era uma coisa reprovada por Deus. E uma irmã foi reprovar esse mesmo pastor e ele repreendeu ela, falou: olha, me respeita que eu sou ungido do pastor, ungido do Senhor. Então o pastor estava com seus sentidos embotados e ainda assim reivindicava para si a unção do Espírito Santo, mas estava completamente cego. Em diferentes graus, em diferentes situações da nossa vida, nós incorremos nesse risco. Nós vamos avaliar aqui a história da figueira estéril. Aquela figueira estéril, como diz o Desejado de Todas as Nações 581, ela representa a cristandade. Em primeira linha lá atrás os judeus, mas representa a cristandade. Tinha profissão de ser cristã, mas no fundo, estava corrompida. Então a cegueira espiritual é algo que atinge a todos nós. Olhem aí comigo o capítulo 11, verso 12. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, Jesus teve fome. E vendo de longe uma figueira que já tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa.
E chegando a ela, não achou senão folhas, porque ainda não era o tempo dos figos. E Jesus, falando, disse-lhe: nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Irmãos, folhas sem fruto é propaganda enganosa. Folhas sem fruto é propaganda enganosa. É o anúncio de uma mentira. Impressionamos com aquilo que nós falamos, mas não existem frutos na nossa vida que vai corresponder com aquilo que reivindicamos. Eu quero ler para vocês o Desejado 581, a irmã White fala: Jesus não encontrara fruto na figueira, porque ainda não era tempo de figos. Vejam bem, Jesus entendia como funcionava o ciclo de produção, ainda mais do figo, que era uma planta comum nos seus dias. Mas o que foi que atraiu a atenção de Jesus? Foi a ostentação daquela figueira. Foi a ostentação daquela figueira. Não era a estação de figos maduros. Não era tempo de ter figos. No pomar a que Jesus chegou, porém, uma árvore parecia adiantar as demais árvores. Estava já coberta de folhas. A natureza da figueira é que, antes de abrirem as folhas, primeiro vem o fruto. Portanto, essa árvore cheia de folhagens era uma promessa de bom e desenvolvidos frutos. No entanto, a sua aparência era enganosa. A sua aparência era enganosa. Quando Jesus viu aquela árvore cheia de folhas, ela estava declarando o quê? Para quem olhava: olha, eu tenho frutos, eu sou uma árvore produtiva. Mas não passava de uma propaganda enganosa, porque de fato aquela árvore não tinha frutos. Existem pessoas que andam trombeteando frutos que ela não possui. Amados, com essa história, Jesus quer ir mais fundo no nosso coração, quer ir além da epiderme da nossa alma. Veja bem, quando nós demonstramos de maneira pública aquilo que não reflete o que vai no nosso coração, aquilo que professamos no nosso íntimo, nós estamos fazendo uma propaganda falsa. E deveríamos nos perguntar: eu chamo a atenção das pessoas pelo que eu sou, pelas minhas folhas ou pelos meus frutos? Nós sabemos que esta história representa, em primeira instância, a experiência dos judeus, em comparação com os gentios, como diz o Desejado. Os judeus primeiro lançaram folhas, anunciando assim que tinham frutos, mas na verdade eles eram uma figueira estéril. E Jesus então fez uma severa repreensão àquela figueira, e como diz o verso 21, aquela figueira secou-se. Se nós fôssemos a Lucas 13, do verso 6 a 9, nós vamos ver que essa figueira também é mencionada ali. Ali nós vamos ver uma figueira, olhem aí, Lucas 13 comigo. Lucas 13, verso 6. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto, não achando. Então aqui tem uma vinha, e nesta vinha tinha uma planta que não fazia parte daquele vinhedo. Ou seja, temos uma figueira até no lugar errado. No vinhedo tinha uma figueira. E disse o vinhateiro, que aqui representa Deus: eis que há 3 anos venho procurar fruto nesta figueira, e não acho. Corta, porque ainda ocupa terra inutilmente. Nós estávamos aqui no 2º ano e 6 meses, mais ou menos, do ministério de Jesus, 3 anos, porque aqui contamos também os 6 meses de João Batista, porque Lucas 2
João fala: eis que o machado está posto à raiz. 2 anos e meio depois, Jesus intercede novamente por essa figueira, e o machado ainda estava posto à raiz. Verso 8: e respondendo ele, disse-lhe: Senhor, deixe-a este ano, indo para o 3º ano do ministério de Jesus, até que eu a escave e a esterque. Se der fruto, ficará, se não, pode mandar cortá-la. E nós chegamos aqui em Marcos 11, estamos indo para o final do ministério de Jesus, e a figueira continuava ainda estéril, ou seja, continuava apresentando uma aparência de que era frutífera, mas na verdade era estéril. Amados, é interessante notar, e eu gostaria que vocês raciocinassem comigo nesse momento. É interessante notar que, às vezes, existem pessoas que possuem defeitos de caráter notório a todos. Existem defeitos de caráter que nós não conseguimos perceber. Mas existem defeitos de caráter que são notórios a todos, menos àquela pessoa que os tem. Por que isso acontece? Por que acontece? De uma pessoa ter defeitos de caráter graves, todos percebem, mas o próprio indivíduo não consegue perceber. Por quê? Quem gostaria de compartilhar? Vocês não sabem? Ou estão com vergonha? Talvez vocês estão até pensando: olha, o Silvio tem esse defeito horrível e ele não enxerga também. Perdão, quem falou? Irmãos, o pior tipo de cego é aquele cego que não enxerga a sua condição. Esse meu colega, quando ele falou que ia passar ali naquela pedra, gente, imediatamente a gente sabia que ele não ia conseguir passar. Nós conhecíamos o rapaz e nós falamos: acredito que você não vai conseguir passar. Mas ele era completamente cego a isso. Ele achava que ele ia passar correndo como um cabrito da selva naquela pedra. O pior tipo de cegueira é aquela cegueira que nós não enxergamos. Percebam, os fariseus disseram assim para Pilatos: Pilatos, vem aqui fora para julgar ele, porque a gente não pode entrar aí, que daqui a pouco a gente celebra a Páscoa. Então a gente não pode entrar aí no pórtico para não se contaminar. Mentiram, enganaram, prenderam o inocente, contrataram testemunhas falsas, fizeram tudo o que a moral e até mesmo a lei daqueles dias proibiam, mas não queriam adentrar-se no local onde se julgavam os presos, porque eles não queriam se contaminar. Estavam completamente cegos. Depois que Jesus foi sentenciado à morte de cruz, foi pendurado no Gólgota, o que eles foram fazer? Celebrar a Páscoa. Comer o cordeiro assado. Ou seja, era uma prática religiosa muito séria na época e que se praticava com muito respeito. E com certeza eles foram lá com as suas roupas, trocaram as suas roupas e fizeram toda aquela celebração, tendo acusado à morte, ou conduzido à morte, um homem inocente. Então, a pessoa que não consegue enxergar as próprias dificuldades é o pior tipo de cegueira que existe, porque é uma pessoa que você não vai ter facilidade em chegar até ela. Ela sempre vai te manter longe. Você vai falar alguma coisa, não, você está errado, não, você está errado, não é bem assim, não é bem assado. Eu me recordo de um rapaz que foi meu amigo, e tudo o que a gente falava, né, ele era até recém-chegado à fé, e tudo que a gente falava com ele, ele falava bem assim: olha, eu acho que vocês estão errados. Bom, você está tendo uma visão errada quanto à minha pessoa. Nada o indivíduo aceitava, ainda que 2, 3, 5...
Eu me recordo até que um dia eu falei assim: fulano, olha, eu já te falei que você precisa, corrigir essa deficiência. Fulano te falou, fulano te falou, fulano te falou, fulano te falou e fulano te falou. Você realmente acredita que todas essas pessoas estão erradas e você está certa? E ele? E você não? E você não acredita não que eles todos estão errados e eu estou certo? Cego. Quando a pessoa chega a um estágio desse, a pessoa está caminhando em qual direção? Qual direção está caminhando? Está caminhando para o pecado contra o Espírito Santo. Por quê? Porque vai chegar um momento que nem Deus vai conseguir convencer o indivíduo, porque até quando Deus falar, ele vai achar que aquilo ali não é a voz de Deus, ele vai achar que Deus está equivocado, e aquela pessoa não vai conseguir corrigir aquilo que é necessário ser corrigido. Por quê? Porque as muitas folhas de figueira cegaram os seus olhos. Folha de figueira tem sido um problema para a humanidade desde o começo. Porque quando Adão transgrediu a lei de Deus, ele tentou cobrir a sua transgressão com o quê? Com folhas de figueira. Os fariseus e os demais judeus tentavam cobrir as suas iniquidades com o quê? Com folhas de figueira, professando ser uma coisa que eles não eram. E no ano 34, como nação, foram rejeitados. Avancem comigo a 2 Reis, capítulo 6, e eu queria agora ver com vocês umas histórias. 2 Reis, capítulo 6. Todos estão lá? Segundo Reis 6. Nós estamos aqui falando sobre a história de Geazi. Geazi foi o servo de Eliseu. Assim como Eliseu sucedeu Elias no seu ministério profético, Elias trouxe para próximo de si Eliseu para prepará-lo para o ministério profético. E durante alguns anos, Eliseu fez as atividades simples do dia a dia, servindo o seu mestre Elias. Elias foi ao céu, Eliseu ocupa o seu lugar. Depois de ter já introduzido o seu ministério profético, o que Eliseu fez? Chamou após si aquele que seria seu substituto, Geazi. Geazi deveria desempenhar as atividades simples do dia a dia, preparando-se assim para ocupar o lugar do seu mestre Eliseu. E nós vamos perceber que a história de Geazi é uma história de fracassos após fracassos, porque ele não teve a mesma dignidade de abrir mão de tudo para aceitar a glória de Deus que teve, por exemplo, Eliseu. Eliseu abriu mão de tudo, nós sabemos, para servir Elias e depois se tornar profeta. Geazi não tinha nada e por nada queria tudo, e acabou herdando uma lepra com isso. Mas aqui no capítulo 6 é a história de quando o rei da Síria cercou Samaria, e o verso 14 diz: então enviou para lá cavalos e carros e um grande exército, o rei da Síria, os quais chegaram de noite e cercaram a cidade de Samaria. E Geazi, servo do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu. E eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu servo lhe disse: ah, meu senhor, que faremos? Geazi estava cego. Verso 16. E ele disse: não temas, Geazi, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e eis que ele viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e de carros
de fogo em redor de Eliseu. Amados, Eliseu era um homem que não era cego. Ele conseguia ver o invisível, como diz o maior discurso de Cristo, página 119. A irmã White fala que se nossos olhos fossem abertos, como os de Eliseu eram abertos, nós iríamos ver uma grande movimentação de anjos. E ela até fala nesta mesma página de conflitos existentes entre anjos do céu e anjos caídos. E nessa mesma página ela ainda diz que o conflito parece ser tão real e vívido que parecem dois exércitos lutando. Eliseu conseguia ter a experiência de enxergar o mundo invisível. Ele tinha sua visão não embotada. Ele tinha suas percepções espirituais desenvolvidas, como o profeta João Batista. A irmã White, no Desejado, página 101, diz que João Batista conseguia pressentir a chegada de demônios, e aí ele podia se preparar para resisti-los. Geazi, irmãos, perdeu uma grande oportunidade. Ele estava com o profeta, ele comia com o profeta, ele dormia com o profeta, ele compartilhava do ministério do profeta, ele viu milagres que o profeta operou, e tudo isso não foi o suficiente para livrá-lo de sua cegueira. Olhem aí o capítulo 4 de 1º e 2º Reis. 2º Reis, capítulo 4. Eliseu foi capaz de fazer as obras de Elias. Elias atravessou o Jordão, bateu a capa, o rio se abriu e eles atravessaram. Para voltar no sentido inverso, Eliseu pegou a capa de Elias, bateu na água e o rio se dividiu ao meio e Eliseu pôde atravessar. Mas interessante que quando foi solicitado para Geazi fazer as obras que Eliseu fazia, ele não pôde fazer. Olhem aí o capítulo 4, verso 31, referindo-se ao filho de uma senhora que havia morrido. Verso 31, Eliseu deu o cajado e falou: Geazi, vai até a casa desta mulher, coloca o cajado sobre a criança e a criança vai ressuscitar. Geazi catou o cajado, como diz o Walter, e saiu correndo em direção à casa da mulher. E Geazi passou adiante deles e pôs o cajado sobre o rosto do menino, porém não havia nele voz nem sentido. E voltou-se a encontrar com Eliseu, e lhe trouxe o aviso, dizendo: o menino continua morto. Irmãos, a cegueira espiritual traz uma coisa que é certa, chamada vergonha. Por que vergonha? Uma pessoa que é cega espiritualmente, ela avalia mais a missão do que a sua capacidade de realizá-la. Verso 31, e Geazi passou adiante deles. Não era para ele ter parado para refletir um pouquinho? Será que realmente eu estou em condição de ressuscitar uma pessoa? Porque o caso aqui era ressuscitar alguém. Será que realmente eu estou em condição de ressuscitar uma pessoa? Será que de fato Deus me usará para esta grandiosa obra? Passar um cajado sobre uma pessoa e a pessoa voltar a ter vida? Ele calculou mais a missão. E quando nós calculamos mais a missão, o humano entra em jogo. É igual o jovem, ele calculou, não, mas olha, 50 metros ali, tem aquelas fissuras nas quais a gente pode se segurar, não dá certo, porque ali tem aquele caminhozinho, nós vamos cortar a volta. Ele só faltou avaliar uma coisa: será que eu consigo me pendurar naquela parte ali, atravessar pendurado? Será que as minhas mãos, os dedos vão ter resistência suficiente para fazer a travessia? Quando nós avaliamos mais a missão do que a nossa capacidade de realizá-la, nós estamos nos preparando para ser envergonhados.
Olhem comigo Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10. Marcos 10. Versículo 35. E aproximaram-se dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que nos faça o que te pedimos. Para começar, esses dois indivíduos deram o que para Jesus? Uma ordem. Percebam que eles deram uma ordem. Queremos que você faça o que nós estamos te pedindo. Agora, por que eles deram essa ordem? É porque eles criam que eles eram capazes de fazer aquilo que fosse solicitado. Então, eles podiam, com a autoridade da ordem, não, você pode fazer o que eu estou pedindo porque eu sou capaz de fazer o que você vai me pedir. Presunção, cegueira. E ele lhes disse: que quereis que vos faça? E eles disseram a Jesus: concede-nos que na tua glória nos assentemos um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: não sabeis o que pedis. Não sabeis o que pedis. Pois podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizado no batismo que eu serei batizado? E eles disseram: sim, podemos. Vocês acham que esses jovens estavam enxergando alguma coisa? Mal começou a prova e eles já fraquejaram, completamente cegos quanto à sua condição de cumprir aquilo que eles acreditavam que poderiam fazer. Irmãos, a coisa mais segura que existe é nós calcularmos aquilo que nos é pedido em harmonia com a nossa capacidade de realizar aquilo que foi solicitado. Nós sabemos que não veio sobre nós tentação senão humana, ok? Mas cada um é tentado segundo a sua capacidade máxima de suportar. Então eu não devo me expor a situações que excedam a minha capacidade de suportar uma prova. Eu me lembro de uma história do período da Reforma, onde vários anabatistas foram pregar o Evangelho e alguns quiseram ir juntos, só que eles ainda não eram tão experimentados. Não, a gente vai conseguir. Era uma longa jornada missionária lá na Suíça, pelos cantões de Zurique, naquelas partes ali. E alguns dos menos preparados que foram, diante do primeiro conflito que tiveram que fugir, eles fugiram e nunca mais voltaram a seguir aquele caminho, porque temeram. Ou seja, se expuseram a um trabalho que eles ainda não estavam qualificados ou ainda não tinham condições de executar. Veja bem, uma pessoa dizer que é capaz de fazer, não quer dizer que ela pode fazer. Se alguém chega aqui e fala para você, digamos que você está com uma dor aqui, e aí você vai ter que fazer uma operação, porque o seu, como é que é aquele negócio? Apêndice. É apêndice? Como é que? Apendicite? Vamos lá, fala alto aí que eu não estou ouvindo. Apêndice. Apêndice. Digamos que o apêndice do indivíduo está inflamado. E aí, chega aqui o irmão Valdomiro, fala: olha, eu estou com essa situação, vou ter que operar. Fala: irmão Valdomiro, eu me garanto. Vem cá, vamos ali, eu vou pegar uma gilete, eu me garanto a operar isso daí. Eu sou capaz, eu consigo, eu tenho fé nisso. O fato de eu achar que eu me garanto, isso me torna qualificado para executar o procedimento? Inquestionavelmente, não. Eu achar que sou capaz não quer dizer que eu sou capaz. Os discípulos que falaram, aqui ó, podemos sorver o cálice que você sorverá. Podemos ser batizados com o batismo que você vai ser batizado. Isso foi uma realidade? É claro que não. Eles eram completamente cegos quanto à sua própria condição, quanto à sua própria capacidade de realizar aquilo que eles diziam ser capazes de realizar.
Um exemplo semelhante a este, está até perto aí, ó, voltem uma página aí, o jovem rico, capítulo 10. O jovem rico é um exemplo de um cego que achava que estava fazendo tudo de bom, perfeito, imaculado. E quando ele chega a Jesus, capítulo 10, versículo 17, quando ele chega a Jesus e fala: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Irmãos, ele não estava reconhecendo aqui que Jesus era bom, não. Ele estava simplesmente projetando em Cristo aquilo que ele achava que ele era, porque ele cria que ele era o quê? Perfeito. Quando Jesus esboçou para ele a lei, ele falou o quê? Quanto à lei? Mestre, isso aí eu tenho observado tudo, desde a minha juventude, desde a minha meninice. Eu sou perfeito, irrepreensível. Mas qual era a condição daquele jovem rico? Ele estava totalmente cego quanto a quem ele era. O pecado que ele cometia é a raiz de todos os males. Ou seja, ele era diametralmente contrário àquilo que ele acreditava que ele era. Ou seja, ele estava indo nesta direção, crendo que era a direção certa, ao passo que a direção certa era onde? Para lá. Avareza. A avareza, o âmago disso é falta de amor ao próximo, falta de amor a Deus, falta de compaixão. Tantas faltas nós poderíamos extrair daqui. A pessoa procura servir-se somente a si mesmo. Esta era a condição desse jovem que se achava perfeito. Então, quantas vezes, amados, nós estamos completamente cegos quanto aos nossos defeitos de caráter, mas achamos que somos como? Perfeitos. Que já não temos muita coisa a mudar. Ou quando falamos, mas eu também tenho os meus defeitos, mas no fundo, talvez o indivíduo pense, mas será que eu tenho mesmo? Uma vez uma pessoa falou assim para mim: olha, todo mundo tem defeito, eu sei que eu também tenho os meus, eu não sei quais são, mas eu sei que eu tenho. E assim era a história do jovem rico, um homem manchado pelo pecado e que se achava perfeito. Uma pessoa quando é cega também, amados, elas têm dificuldade de medir a sua fala, quanto ao que ela pensa ser capaz de realizar e quanto ao que de fato ela é capaz de realizar. Olhem ainda em Marcos, capítulo 14. Marcos 14. A cegueira espiritual nos leva a ter uma visão distorcida das coisas. Marcos 14, versículo 29. E disse Pedro: ainda que todos te traiam, nunca porém eu. Nunca porém eu. Vocês acham que são palavras arrogantes ou não são? Ainda que todos te traiam, nunca porém eu. E o eu aí, empregado. Disse-lhe Jesus: Pedro, 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 em verdade te digo que hoje, ainda essa noite, você vai me negar 3 vezes. E aí no verso 31, e disse Pedro ainda com mais veemência: você não me conhece, Jesus. Você está errado quanto a quem eu sou. Não foi isso que ele respondeu para Jesus? Não foi isso? Ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum negarei. Jesus falou: você vai me negar. E Pedro falou: você não me conhece, eu não tenho esse perfil. Né, Manu? A corda não rói do meu lado, não. Eu sou batuta. Pedro achava que Jesus não o conhecia. Ainda que todos te neguem, eu não te negarei. Ainda que seja necessário morrer contigo, eu morrerei. Palavras de tamanha presunção.
E como foi quando isso se tornou uma realidade? Desejado 697. Olhem só que cena vergonhosa. Jesus no Getsêmani. Os discípulos ficaram aterrorizados ao ver que Jesus permitia que o amarrassem e o ligassem. Escandalizavam-se de que ele suportasse esta humilhação, feita a si e que também repercutia a eles. Não puderam entender a conduta de Jesus e começaram a censurá-lo por se submeter àquela turba. Em sua indignação e temor, Pedro toma a frente e propõe que todos se levantem em fuga para salvar as suas próprias vidas. Vocês acham que Pedro se conhecia? Aquele que aproximadamente 2h30 antes havia falado: eu vou até a morte contigo. 2h30 depois, estava fugindo como um covarde. Cegueira espiritual. Irmãos, é importante nós entendermos, em primeiro lugar, quem nós somos e nos conhecer. E nós nos conhecemos conhecendo a quem? Conhecendo a Jesus. Ele que vai ser o modelo, Ele que vai ser o nosso reflexo. Porque nós estamos para entrar num período da história em que a nossa fé vai ser provada. E muitos serão cegos quanto à sua própria condição. O livro Atos dos Apóstolos, na página 319 e 320, a irmã White, especialmente na página 320, na verdade, o parágrafo começa antes, ela fala que muitas pessoas nos últimos dias vão ser mártires, mas que Jesus não vai aceitá-los. Por quê? Porque eles vão estar cegos quanto à sua própria condição, zelos sem entendimento, agindo como hipócritas, como ela fala, e entusiastas, e vão se deixar morrer mesmo. Então, eu vou ser mártir, eu sou fiel, e vão fazer parte de qual ressurreição? Da ressurreição dos ímpios, a segunda ressurreição pós-milênio. Toda vez que eu leio textos como os que nós lemos aqui, e existem tantos outros que expressam cegueira, Jesus disse: deixai-os, porque são cegos guiando cegos. E não eram cegos físicos, eram cegos espirituais. Os discípulos a caminho de Emaús conversaram a tarde inteira com Jesus, e se não fosse Jesus se revelar a eles, eles não teriam discernido que era Jesus. Tamanha cegueira. Amados, nós precisamos realmente nos aproximar cada dia mais do nosso Salvador, porque muitas serão as vozes que vão falar aos nossos ouvidos, muitas serão as vozes. E como eu vou discernir a voz do bom pastor, se eu não estiver acostumado a ouvir? João 10. Eu conheço as minhas ovelhas e das minhas ovelhas sou conhecido. Que Jesus possa nos dar a graça e a força necessária para que, com o poder do Espírito Santo, tenhamos condições de olhar para a nossa própria vida. Porque vejam bem, a cegueira espiritual, ela se manifesta de que maneira? Além das que já foi mencionado, ela é um terrível elemento de quem julga a vida dos outros. Por quê? Porque quando eu julgo a vida do outro, eu acabo me sentindo melhor. Saul, por exemplo, Saul disse: tenho cumprido toda a palavra do Senhor, 1 Samuel 15, e Deus disse a Samuel: eis que vejo Saul, ele não tem cumprido a minha palavra. E ele botava a culpa em todo mundo. Ah, mas eu fiz isso, fiz aquilo de bom. Ah, mas o povo fez isso de errado. O povo fez aquilo outro de errado. O cego, ele tenta, na verdade, aliviar a sua consciência daquilo que vem lampejos de luz, buscando ver a deficiência do outro.
E ao buscar enxergar a deficiência do outro, o que acontece com a minha deficiência? Tende a dar uma diminuída, ou no máximo, ou na melhor das hipóteses, até igualar. Ah, não, eu fiz isso, mas essa pessoa também fez isso. Ah, eu fiz isso, mas fulano fez uma coisa pior. Ah, eu matei um, mas Hitler matou mais. Então, Hitler é o seu modelo ali agora. Nós precisamos buscar forças do Senhor. Nós precisamos buscar forças do Senhor para que Ele abra o nosso entendimento. E nós, dessa maneira, tenhamos condições, de maneira clara, enxergar quem somos. Mateus 6:22 diz que a lamparina do nosso corpo ou da nossa alma são os olhos, de modo que, se os nossos olhos forem bons, todo o corpo terá luz. Luz é ausência de trevas, trevas é pecado, luz é vitória. Se nós não buscarmos do Senhor forças para termos condições de ver quem somos, o que tem no nosso coração, nós vamos incorrer em sérios erros. A chuva serôdia vai ser derramada, e a chuva serôdia, ao ser derramada, aí o Maranata 255 diz que vai ser um momento que vai despertar todos os elementos do nosso ser. E aquelas pessoas que têm patinado em não enxergar para vencer defeitos de caráter, vão amadurecer para o mal, vão se tornar demônios sobre a terra, como diz Maranata 255. Então que o Senhor possa trabalhar em nosso coração, amados, e nos dê a sinceridade necessária para nós termos coragem de nos colocar diante do nosso modelo, Senhor Jesus, e ver o que precisa ser banido da nossa vida. E eu tenho certeza que toda a cegueira que tem nos acometido há de ser lançada para longe. E aí sim o Espírito Santo poderá fazer morada em nós. Eu agradeço por vocês terem me ouvido pacientemente. Vamos fazer uma oração e depois vai ter uma música aí, eu acho, né? Bondoso Deus, querido e amado Pai que habita nos altos céus, queremos neste momento te agradecer, porque o Senhor nos deu o elemento principal para nos livrar da cegueira, que é o colírio, a sua palavra. Que o Senhor nos ajude a fazer uso deste colírio todos os dias, a cada momento. E se há em nós pontos em que estamos permanecendo cegos, que Tu possas, querido Pai, nos iluminar e nos dar a vitória. Não nos deixe perecer nas trevas exteriores, querido Pai. Ajude-nos a ter uma roupa que nos permita participar das bodas do Cordeiro sem sermos convidados a nos retirar. Abençoe a cada suplicante alma aqui presente e que a sua graça possa nos acompanhar nesse restante de sábado. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém.